Olha, vamos abrir o primeiro bloco no JV Notícias desta sexta-feira, conversando com o Adriano França. Ele é professor do DNA Cursos, Capacitações e Treinamentos. E também estaremos conversando neste momento com os alunos Adriano e Jeová sobre a importância do agosto dourado. Adriano, seja bem-vindo. Davi e também o Jeová, muito obrigado por estarem conosco, obrigado por aceitar o convite, sejam bem-vindos, viu? Olá pessoal, gostaria de desejar um bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Princesa do Vale, tá certo? Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse momento e estar compartilhando essas informações com todos, tá certo? Creio eu que é um momento muito importante, haja vista que a amamentação ela é de fato essencial. Muito bem, o Davi ele é professor do DNA Cursos, Capacitações e Treinamento e nos alegra com a presença e poder nos trazer informações sobre a importância deste mês, agosto dourado. Também o Adriano é um dos alunos, né, já está aí praticamente na fase de conclusão. Muito obrigado, Adriano, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui. E, em primeiro lugar, quero cumprimentar o professor Davi, o meu colega Jeová, e todos os espectadores da TV Princesa. Jeová, seja bem-vindo. Um bom dia a todos, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês e agradecer ao público que está nos ouvindo agora. Olha, nós conversaremos, como já mencionamos, sobre o agosto dourado, a importância desse mês para a saúde e também a amamentação. E nós queremos já iniciar aqui nesse bate-papo, conversando com o professor Davi e perguntando para ele sobre a importância desse mês. O que seria, Davi, o agosto dourado? Quando eu toco nessa temática com os meus alunos, quer seja do DNA ou quer seja da Unifique, eu sempre comento com eles que o mês de agosto dourado, primeiro, quando a gente fala de agosto, é um mês de incentivo ao aleitamento, tá certo? E dourado faz característica, alusão ao seu um método ouro. Então, agosto dourado diz respeito que o aleitamento materno é uma característica ouro do processo da dieta dessa criança, tá certo? Então, nós sabemos que o leite materno ele é a melhor opção para você estar alimentando essa criança, porque existem várias maneiras alternativas, né? Tem o leite da vaca e tem algumas fórmulas. Então, a principal informação do mês de agosto é incentivar o aleitamento materno, porque ele é padrão ouro, tá certo? Além disso, também incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e de forma contínua até o segundo ano de vida dessa criança. Muito bem, o professor Davi, o senhor coloca a importância da amamentação ser até os 6 meses de idade, né, os 6 meses de vida, me perdoe. Mas existem algumas mães que acabam avançando um pouquinho mais, ultrapassando, né, essa meta estabelecida. Isso seria por falta de informação ou porque é difícil tirar a criança, né, da amamentação? Como você avalia essa questão? No caso, são 6 meses de aleitamento materno exclusivo, ou seja, sem nenhuma outra dieta, apenas o leite materno e de forma contínua até o segundo ano de idade da criança, né? E assim, os fatores que influenciam são diversos, quer seja pela questão da falta de informação ou até mesmo pela questão do cotidiano dessa mulher, tá certo? Alguns diagnósticos também impedem a questão do aleitamento materno, como os casos de HIV/AIDS. Então, são informações, são características bem amplas e que, no caso, tem que ser estudado de forma individual. Cada pessoa, ela é única no seu universo. Muito bem, professor Davi, né? Então, ainda assim, insistindo um pouco mais nessa questão, de fato, as mães conseguem exclusivamente amamentar as crianças ou isso varia muito? Então, é estimulado, é preconizado e é o objetivo das organizações mundiais de saúde que as mães elas consigam fazer esse aleitamento materno exclusivo, sim. Só que, como eu falei, cada pessoa ela é única no universo. Então, é uma característica em que eu não posso falar de certeza. Algumas conseguem e outras não. Muito bem, vai depender da circunstância e do universo em que essa mãe está inserida, né, e das necessidades. Ok, olha, Adriano, eu gostaria de lhe perguntar sobre os benefícios do aleitamento. Quais são esses benefícios, tanto para o bebê quanto para as mulheres?
Pronto. O benefício é que o aleitamento ele vai proteger a criança contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, e diminuindo o risco de hipertensão, diabetes e colesterol. E a criança que mama, elas são mais inteligentes. Isso existe provas de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo. Em relação à mãe, as mães que amamentam, elas vão ter menos possibilidade de ocorrer uma hemorragia pós-parto e também de desenvolver um câncer de útero, de mama, no futuro. Olha só que interessante. Então, as crianças que se alimentam do leito materno, né? Dentro dessa perspectiva que vocês colocam, a capacidade cognitiva também é aguçada, Sim. mais do que outras crianças. Isso. Olha que interessante, olha. Edilândio, você deve ter sido amamentado assim, viu? Edilândio está conosco nesta manhã, é um colega, amigo aqui da TV Princesa do Vale, também acompanhando o professor Davi França, o Adriano e o Jeová. Certo, Adriano. Existem ainda outros benefícios além desses que você coloca? Os principais são esses. Ok, muito bem. Olha, Jeová, como essa amamentação ela deve se dar? Bom, é muito importante acerca da posição da criança, né? A mãe deve colocar a criança junto ao seu corpo, não de forma que ela fique deitada ao seu colo. Barriga com barriga é a posição ideal, certo? A boca tem que estar de forma que tome toda a parte da areola do mamilo, né, da mãe, certo? E o nariz tem que ficar numa posição confortável para a respiração dessa criança, né? E fazendo dessa forma, barriga com barriga, evita também um alváce, né, um engasgo da criança, de ela estar deitada, porque a formação, né, da faringe dela ainda está em desenvolvimento, né? O ideal para fazer uma amamentação boa, eficaz, até para a mãe também, porque pode ocasionar lesões, né, na areola, né? A melhor posição é barriga com barriga, né? E a mãe ajudar a colocar a boa parte da areola na boca do neném. Muito bem. Ô, Jeová, as mães, geralmente, principalmente essas mães de primeira viagem, né? Elas geralmente acabam tendo uma experiência, né, de como cuidar do bebê, às vezes sem essas orientações. Mas caso as mães elas queiram ser orientadas, então como se dá isso? Procuram uma unidade de saúde, um profissional. Então, caso aquelas que estão nos ouvindo, olha, eu vou procurar um profissional para que eu cuide melhor da minha criança. Bom, é sempre indicado, né, que as mães, quando vai ter seus primeiros filhos, também busquem todas as informações, qualquer questionamento no postinho de saúde, ter um acompanhamento eficaz, né, buscar o postinho de saúde e com os enfermeiros, buscar tirar todas as suas dúvidas sobre isso, né? Muito bem, Jeová, muito obrigado. Olha, dicas importantes, Adriano. Então, que dicas, né, devem ser dadas aí tanto para as mães que estão cuidando dos bebês, quanto ao aleitamento materno? Que dicas são essas? Os bebês, eles não têm horários para mamar. Eles costumam mamar várias vezes durante o dia e a noite, principalmente nos primeiros meses, né? Lembrando que também nem todo choro do bebê é fome. Muitas das vezes pode ser um frio, calor ou um desconforto. E muitas vezes, né, querendo aquele aconchego da mãe ou de uma outra pessoa. E também, se o bebê, quando estiver mamando, se ele estiver fazendo barulho, tipo assim, aquele barulho de um som de estalo, o bebê ali ele pode estar engolindo ar. Caso isso venha acontecer, colocar o bebê no colo na posição vertical para evitar o desconforto. E no caso, e também avaliar a pega da mama, né? Que às vezes o bebê não pega bem no peito. E o leite materno, muitas vezes as pessoas ficam com a curiosidade de saber qual o sabor e o gosto, né? Na verdade, ele vai ter o mesmo sabor e o gosto da alimentação que a mãe consome, né? E como eu digo que a criança que mama, ela vai ter mais facilidade de aceitar a alimentação que será introduzida
após os 6 meses. Então, o leite materno ele tem o mesmo sabor do alimento que a mãe está consumindo. Isso. Acho que é por isso que as crianças gostam tanto de mamar, né? E tem E algumas... aí, só puxando aqui um pouco da parte dos alunos, quando o Jeová ele falou sobre a posição correta da gente estar fazendo esse processo de amamentação, é muito interessante que a questão do nariz da criança, ele toca no mamilo da mãe, porque ali ele compreende que é um contato em que ele tem apenas para um processo de alimentação. Tá certo? E aí, como o Adriano ele falou, quando a criança ela começa a fazer certos estalidos, então compreende-se que essa criança ela está ingerindo ar. E isso pode causar uma cólica nessa criança. Através dessa cólica, ela vai demonstrar o choro. Não como uma forma de alertar sobre a questão da necessidade de se alimentar, mas apenas como uma questão de incômodo sobre alguma coisa que está acontecendo com ela. Como as crianças ela não tem a capacidade de falar de imediato, então ela se comunica com o mundo através de toques, de pegar e principalmente através do choro. Muito bem, Adriano. E complementando, é importante também que a criança esvazie a mama por completo, porque o leite do final da mamada ele é mais gorduroso, fazendo com que a criança sacie mais sua fome e ganhe mais peso. Tem mais sustância, né? Muito bacana. Isso mesmo. Olha, estamos conversando aqui com o professor França, né? Davi França, professor Davi França, também com o Adriano Vitor e com o Jeová. Estão nos trazendo aqui várias informações sobre o agosto dourado, o incentivo em amamentar de forma adequada, tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê. Olha, quais são os hormônios envolvidos no aleitamento? E o leite de vaca, realmente ele é indicado, é saudável para o bebê? Quando nós falamos da questão hormonal, nós temos que pensar em dois. Em relação à mulher, nós temos a prolactina, que é o hormônio responsável por estar gerindo esse leite nas glândulas mamárias, e a ocitocina, que é um hormônio responsável por fazer a liberação desse leite durante a mamada da criança. Então, quando a criança ela mama, ela produz o leite já para a próxima mamada dela, tá certo? E quando a gente fala dos benefícios em relação ao leite da vaca, nós podemos ver que ela é indicada a partir dos 12 meses ou 1 ano de idade da criança. Tá certo? Mas, tipo assim, por que ela não é tão bem aceita antes desses 12 meses? Porque o leite materno ele é bem mais aceito pelo trato digestório da criança, ou seja, ele é bem mais fácil de ser digerido. No entanto, que a principal proteína do leite da vaca é a caseína, e por sua vez, ela não chega a ser tão bem aceita pelo trato gastrointestinal da criança. Com o passar do tempo, o nosso sistema digestivo ele vai se tornando mais maduro, mais consistente, mais concreto, e ele vai tendo uma certa facilidade para estar digerindo outras coisas, não é? Então a gente vê que quando chegar aos 12 anos de idade, não é mais um aleitamento materno exclusivo, você pode estar acrescentando outras coisas na dieta da criança. Muito bem. Davi, no interior, às vezes é comum mães também dar para os filhos um outro tipo de leite, às vezes leite de cabra, eu já vi isso acontecer no interior. Isso é saudável para a criança? No caso, às vezes, a mãe ela chega a dar esses outros tipos de leite por uma falta de opção, porque ela pode não estar produzindo leite, tá certo? E se ela não consegue produzir leite, tem os bancos de leite, né, que também são bem famosos. Então, a mulher que ela não consegue amamentar, que ela não consegue dar esse leite materno à criança, ela pode estar buscando esse leite nos bancos de leite. Ou se ela é aquela mãe que produz muito leite, ela pode estar doando o leite dela para esses bancos de leite, tá certo? Só que o mais indicado ainda, consistente, é o leite materno. Se não for possível, procure os bancos de leite, e se for um local assim de bem difícil acesso, tente a fórmula. De qualquer forma, é interessante a gente buscar essas informações na unidade básica de saúde, porque antes do nascimento da criança, nós temos as consultas de pré-natal, e no pós-nascimento nós temos as consultas de puericultura, tá certo? Então, em ambas as consultas, nós vamos ter informações muito importantes sobre essas ocasiões. Ok, qualquer dúvida deve então procurar uma unidade de saúde, um posto de saúde, né, e ali buscar as informações necessárias. Olha, por que é importante fazer a ordenha do leite materno, Adriano? Para aumentar a produção de leite
e manter a lactação do bebê e para evitar engordimento mamário, né? Que é aquela questão do encher o seio e ficar vazando. E também para deixar a região do mamilo e da auréola mais macio para facilitar a pegada do bebê, ou seja, a mamada. E também para oferecer ao bebê quando ele não puder ser amamentado. E tem casos também que para armazenar, que é para dar à criança quando a mãe precisa se ausentar, ou para aquelas que precisam se ausentar para trabalhar, que é o caso daquelas que muitas das vezes trabalham fora do seu domicílio, né? E também para auxiliar no tratamento da mastite, né? E principalmente também para doar para os bancos de leite, para fazer como o professor aqui falou, né? Que para aquelas mães que não têm a produção de leite para dar para seu bebê, procurar um banco para receber e alimentar o seu filho. Muito bem. Essa doação, ela é comum? As mães, geralmente, aquelas que realmente conseguem produzir leite bastante em quantidade, mas maiores do que outras mães, é comum elas doarem esse leite para os bancos de dados? Banco de leite, melhor dizendo? Para nossa região aqui, eu acredito que não tem muito por a falta de esclarecimento, né, de conhecimento, né? Mas algumas cidades, tipo Iguatu, já deve ter cidades maiores, né? Mas assim, aqui acho que muitas, por falta de conhecimento, né, não tem esse costume de doar. Mas assim, a dica que a gente dá é que para essas que têm como é que se diz, a produção de leite bastante grande, fazer essa doação, porque vai servir para outras crianças, né? Muito bem. Olha, essas informações são bastante preciosas para o nosso público, principalmente para as mães que lidam com crianças que ainda são amamentadas, e o DNA Cursos, Capacitações e Treinamento prepara técnicos em enfermagens para que possa auxiliar, não só nessa área, claro, em outras, mas também pensando agora no agosto dourado, essas informações preciosas para as mães que amamentam. Jeová, como se deve ser feito a retirada do leite? Existe uma forma correta para que, de fato, seja esse leite extraído? Bastante importante, primeiro, a higienização, né, das mãos, né, antes de fazer o procedimento, né, fazer a higienização dos utensílios que vai ser usado, né, colocar em água em fervura em 15 minutos, certo? Colocar a tampa, né, em cima de um pano limpo, né, para evitar contaminação. A forma correta de fazer a extração do leite, a mãe tem que estar relaxada, né, bastante calma, tem que pensar no neném, né? Ela tem que colocar o dedo indicador e o polegar junto com o dedo do meio, melhor falando, colocar no mamilo dela, né? Não fazer uma parte de escorregando, né, no mamilo, sim, mas sim apertando. Coloca, sim, os dois dedos, segura e puxa de forma contínua, né? Desprezar as primeiras gotas, né? E continuar o processo, né? Depois que vai vir bastante leite. Ok. Essa extração, ela acontece com facilidade? Porque geralmente quando o bebê está mamando, né, há uma sucção, né, acontecendo naturalmente, mas isso feito pela mãe é algo fácil, natural? Então, se a mãe tiver um pouco agitada, né, tiver um pouco, né, posso dizer, estressada, um pouco tensa, vai ter né? Um pouco tensa, vai ter uma dificuldade, sim. Ela precisa estar calma, né, para poder fazer essa extração. Ela tem que visualizar o bebê como ele estivesse amamentando ela. Isso vai gerar a liberação do leite. Muito bem. Como o senhor mencionou, né, deve estar bem relaxada, né? Isso. Ótimo, muito bem. Olha, nós estivemos conversando aqui com o professor, me foge aqui o nome sempre do professor, né? O professor França, Davi França, e também o Adriano e o Jeová, sobre a importância deste mês de agosto, agosto dourado, que é o incentivo quanto à amamentação correta e como funciona, né, todo esse relacionamento entre a mãe e o
bebê. Olha, quero deixar vocês aqui à vontade para nos trazer as suas considerações, mais outras informações, caso seja necessário. Vamos começar aqui com o professor Davi, depois o Adriano e o Jeová. Nesse momento, eu só gostaria de estender aqui os meus agradecimentos mais uma vez a toda a TV Princesa do Vale, tá certo? E só ressaltar novamente que o processo de aleitamento materno é algo muito importante, não só para a questão do desenvolvimento ósseo da criança, do desenvolvimento da questão imunológica dessa criança, como também pelo binômio mãe e filho, né? É muito importante que na primeira hora de vida dessa criança, 1 hora depois do parto, ela já esteja mamando para fortalecer essa conexão entre mãe e filho, porque ela é muito essencial. Adriano? E aqui, mais uma vez, só me resta agradecer a vocês aqui da produção da TV Princesa. Mais uma vez agradecer esse cara aqui, esse grande professor, e aprendi muito com ele, né? E dizer que as mães, quando tiver dúvidas sobre aleitamento materno, ou pesquise, né, que hoje a internet todo mundo tem acesso, ou procure o seu PSF, né, que é a porta de entrada, para fazer de uma melhor forma possível o aleitamento. Muito bem, Jeová, queremos te ouvir também. Quero agradecer pela oportunidade aqui a você, né, toda a produção, né, aos ouvintes que estão nos ouvindo, né, e deixar um recado a todas as mães, principalmente aquelas que vão ter seu primeiro filho, que busque conhecimento, né. A mãe já não tem o filho e já sabe de tudo o que fazer com a criança, né? Ela tem que buscar conhecimento e sabedoria para dar uma vida melhor ao seu filho, né? Muito bem, olha, nós estivemos conversando com o professor Davi França, com os alunos Adriano e Jeová, e nos trouxeram muitas informações sobre como o agosto dourado é importante, o incentivo ao aleitamento materno. Olha, professor Davi França, eu quero abrir esse espaço aqui para que você fale um pouquinho sobre a importância desse curso, como aqueles que estão nos ouvindo e pretendem também fazer esse curso de técnico em enfermagem, o que eles devem fazer, quem devem procurar, qual a instituição, como funciona. Em relação ao técnico de enfermagem, sim, como profissão, nós podemos ver que a equipe de enfermagem, não só o enfermeiro, mas como os técnicos, eles são a maior parte do contato com o paciente, não é? Então é importante que esse profissional ele tenha mais uma questão de humanização e menos como ver o paciente como uma questão de protocolo, seja mais humano, tá certo? Porque o paciente ele tem suas necessidades, as suas necessidades no quesito saúde, as suas necessidades no quesito psicológico e sociais também. Então é muito importante nós termos essa frente humana para com o paciente, tá certo? Então por isso que a equipe dos técnicos de enfermagem, né, que como os meus alunos, como eu falei, eu sou muito fã e eu agradeço a todos aqui pela dedicação que eles foram e eu confio a minha vida na mão deles, se eu por acaso algum dia precisar dos serviços dele, tá certo? E no mais é isso daí. As pessoas que querem fazer o curso técnico de enfermagem, eu estendo os meus parabéns até essas pessoas, tá certo? Porque realmente é uma área muito importante e que necessita cada vez mais de qualificação, uma vez que nós somos a porta de maior contato do paciente ali, tá certo? Então quem quiser fazer um curso técnico de enfermagem, alguma coisa assim, pode estar me procurando lá no meu Instagram ou acessar o Instagram do DNA Cursos, Capacitações e Treinamentos. Ótimo, olha só, você que pretende também fazer esse curso de capacitação e treinamento quanto à enfermagem técnica ou técnico de enfermagem, entre em contato com o professor Davi França e você já poderá se inscrever no curso, se preparar para se tornar um profissional qualificado, trabalhando aí com excelência.